Tudo jóia? Eu sou a professora Ana Grazieri e estou aqui para conversar um pouquinho hoje nestas videoaulas sobre projetos de pesquisa quantitativos. É a minha pequena contribuição para o projeto de ensino coordenado pela professora Caroline, que se chama O Pré-Projeto é Meu Amigo. E tem que ser mesmo, hein? Porque aluno que se dedica a fazer um bom pré-projeto tem um TCC muito mais tranquilo, do ponto de vista de planejamento, de organização e principalmente da execução dessas atividades que constituem esse passo importante no seu caminho dentro da graduação, no nosso caso, da graduação do bacharelado em administração. Então, dentro deste módulo, o nosso objetivo é contribuir principalmente para a construção dos procedimentos metodológicos que envolvem um projeto de pesquisa quantitativa, tá? E aí eu organizei essa conversa em 3 momentos distintos. Um primeiro momento, trazendo um pouco aí do que é a pesquisa quantitativa, você já deve ter ouvido falar, já deve ter estudado um pouco sobre isso, mas vamos dar uma refrescada ou talvez uma ressignificada, né? Porque todo mundo, no geral, quando fala de pesquisa quantitativa, já fica com a pulguinha atrás da orelha. Olha os números chegando aí. É verdade, tem muito número sim, mas a gente vai tirar um pouco do medo desse processo todo que os números nos trazem. E aí a gente vai mostrar também como que um projeto de pesquisa quantitativo vai se estruturando através das diversas partes de um projeto de pesquisa e dando alguns exemplos para talvez clarificar aí um pouco esses conceitos que às vezes estão um pouco nebulosos para a gente, tá bom? Então, bora lá? Vamos aprender um pouquinho? Aprender não, discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa interessante, pelo menos para mim, abordagem de pesquisa. Quando a gente fala de projetos de pesquisa quantitativa, é muito importante a gente pensar o seguinte: todo projeto de pesquisa, em tese, tem os mesmos elementos. O que a gente está dizendo aqui é que as abordagens para fazer a pesquisa são diferenciadas. No caso da pesquisa quantitativa, é uma abordagem que o indivíduo que adota isso necessariamente quer fazer alguma coisa muito embasado numa teoria já existente e já existente de forma muito objetiva. Então, as pesquisas quantitativas, elas procuram testar o quanto aquelas teorias estão aderentes ou não àquilo que acontece na realidade, na prática, e elas testam isso através da observação que é feita da relação entre variáveis. E essa relação entre variáveis é o que a gente chama de hipótese quando ela está formalmente escrita. Então, a pesquisa quantitativa sempre vai ter esse olhar, sempre vai ter como grande pano de fundo a teoria e vai procurar enxergar essa teoria ali na prática, tá certo? E esse teste da teoria é feito através de tanto instrumentos de coleta quanto de análise de dados quantitativos. Então, de fato, tem os números mesmo, né? Mas não necessariamente a gente vai entender que a pesquisa qualitativa só lida com números de fato não nominais, né? Ou não com ênfase qualitativa. Nossa, mas como assim, professora? Como assim que dá para a gente analisar dados qualitativos utilizando técnicas quantitativas também? Olha que curioso, né? Então a gente vai falar um pouco disso também nessa nossa apresentação. Coloquei essa figura aqui no centro, que é a figura da maçãzinha, que é para você ter mesmo um pouco da ideia disso que a gente está falando. Enquanto, de repente, as pesquisas qualitativas, elas vão olhar para essa maçãzinha, ver toda vermelhinha, ver que ela tem 2 folhas, procurar ali se aprofundar na compreensão daquele objeto que está ali colocado para a gente, a pesquisa quantitativa vai procurar fazer uma descrição deste objeto, procurando padrões existentes nele. Por isso, tem essa fita métrica que você está vendo aí em volta.
tá certo? Então, na pesquisa quantitativa, a gente vai procurar saber quanto pesa essa maçã, né? Qual é a massa dessa maçã, a gente vai procurar entender qual que é o diâmetro, né? Que essa maçã possui, quantas calorias, por exemplo, essa maçã possui na hora que a gente está comendo. Então, isso daí é o que tem de relação com a pesquisa quantitativa, usando um exemplo bastante simples para a gente começar a nossa conversa. E aí, o que é interessante a gente pensar também? Né? Enquanto pesquisa quantitativa, pulei o slide aqui, deixa eu voltar. Enquanto pesquisa quantitativa, a gente vai entender que este processo todo, ele parte principalmente de uma visão do mundo que o autor da pesquisa possui. Então, você está vendo aqui, né, essa imagem que eu coloquei aqui do lado, cheia de coraçõezinhos. O pesquisador quantitativo, ele está enxergando os coraçõezinhos, mas mais do que isso, ele está enxergando, puxa, tem corações pequenos, tem corações grandes, tem corações azuis, amarelos, vermelhos. Olha, deixa eu começar a contar para ver se tem mais azul, amarelo e vermelho. Então, é nesse sentido que a gente desenvolve o nosso olhar. Essa visão de mundo do pesquisador quantitativo é uma visão de mundo que está muito alinhada com os paradigmas positivista e pós-positivista de pesquisa. Em algum momento também o paradigma mais pragmático. Então, o pesquisador quantitativo, a pessoa que pensa num trabalho quantitativo, vai sempre ter esse olhar diferenciado para a realidade, buscando identificar padrões, buscando identificar relações que, de alguma forma, a teoria já construiu. E aí, a gente precisa falar também que todos esses instrumentos da pesquisa quantitativa, aliás, eles são muito calcados nas ciências naturais, né? O positivismo enquanto visão de mundo, ou seja, aí você olha para o mundo e encontra aquilo que já está lá, o mundo é dado, né? Essa visão de mundo é uma visão que vem muito das ciências naturais, que são as origens, né, do método científico. Então, quando você começou, né, quando o homem começou a estudar a ciência, ele começou a estudar utilizando física, química, né? E aí essas ciências, matemática, né? E essas ciências é que foram moldando mais ou menos todo essa linha de pensamento positivista. E estamos na administração, uma ciência social aplicada, mas que quem traz essa visão de mundo também enxerga as coisas desse jeito. O mundo está lá, a gente precisa olhar, interpretar, entender e aí começar a trabalhar sobre ele. Tirando isso, meu amigo, eu posso dizer com certeza, todo o restante do projeto de pesquisa quantitativo é igual a um projeto de pesquisa qualitativo, tá? Então, tem questão de pesquisa, você vai ter metodologia, você vai ter dados que serão coletados, você vai ter análise de resultados, você vai ter considerações finais ou parciais para fazer, é tudo igual, né? A gente só muda um pouco a linguagem, porque as relações observadas, elas são relações diferentes daquilo que a gente observa num projeto qualitativo. E aí, eu vou começar a mostrar isso um pouco melhor para você no próximo vídeo que eu vou fazer. A gente vai fazer uma sequência de vídeos sobre contendo essa aula, para não ficar muito maçante para você também, e não ficar aí, né, puxa, a professora falando 30 minutos, 1 hora. Não, vamos picar isso aí um pouquinho, que eu acho que vai te ajudar melhor. E aí, no próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre como eu começo a estruturar esse projeto de pesquisa quantitativa. E tem uma dica. A dica é uma pergunta. Pensa nisso. E te vejo no próximo vídeo. Não vá embora. Tchau.